O que que é problemas emocionais? As emoções, ela continuam dentro da gente, é bom às vezes, né? Umas emoções são boas. Mas problemas emocionais, desequilíbrio emocional, quando a gente se desestrutura, que até o corpo sente, que você não tem controle. O que que é isso? Isso é absorvido na infância, no ambiente o qual a gente foi, né, se desenvolvendo. Ali a gente não tinha como se defender quando criança, porque quando criança você aceita tudo que vem, você absorve tudo, né? Tudo que é bom e tudo que é ruim você vai absorvendo. E aí depois da fase adulta, na adolescência, você começa a manifestar tudo isso. Você começa a expressar tudo aquilo que está dentro de você. Aquela dor, né? Aquela insatisfação, aquela energia negativa. E na maioria das vezes a, a gente expressa mais as coisas negativas, né? Não expressa muita coisa positiva. Então as emoções vêm daí, né? As emoções negativas, elas vêm daí. E aí o que que é essas emoções negativas? É uma tempestade interior, uma revolta interna, a qual a própria pessoa não tem controle. E isso, né, desestrutura ela, deixa ela com medo, ela tem muito medo, ela tem muita raiva, tem muito ódio, muito ressentimento. Embora ela não assuma isso e nem ela mesma acredite nisso. Mas existe, né, essa revolta interna, ela não sabe explicar o porquê. A maioria das pessoas, quando tem problemas emocionais, crise de pânico. Eu quero falar um pouco mais também sobre a crise de pânico daqui a pouco. Então, esses problemas emocionais, ele é absorvido na infância, ambiente negativo qual a pessoa viveu, né? Era um caos lá dentro e a criança, então, ela não se defende. Então, ela absorve tudo aquilo, aquele caos. Nessas alturas do campeonato, é sábio a gente não querer procurar culpado. Embora a maioria vive procurando culpado e, né, na cabeça ingênua dela, né, na cabeça ela acha que vai resolver. É inconsciente isso, ela tem aquela ânsia de resolver isso, colocando a culpa no outro, mas não, no fundo nunca resolve. A gente arruma mais problemas emocionais quando a gente fica buscando culpado para fora. É a melhor forma, como eu disse no outro vídeo, de resolver esses problemas emocionais é você confrontando ele. E hoje eu quero falar um pouco mais como você pode confrontar. Como é que confronta esses problemas emocionais? É encarando ele, né? Quando eles vêm, né? Você tomar consciência ele está vindo, porque a pessoa fica cega. A pessoa quando tem problemas emocionais, ela fica cega, ela age, ela surta, né? Quando é problemas emocionais, principalmente problemas emocionais graves, a pessoa surta, ela perde o controle dela e ela faz o que vem ali, ela vai fazendo e a hora que ela percebe já fez. E aí ela vai pagar o preço por isso, né? Ela vai pagar o preço porque as pessoas não estão preparadas para a sociedade, a família não estão preparadas para esse, né, para esse surto seu e nem tem como. Você surtou, quebrou, maltratou alguém, né, invadiu, enfim, você fez coisas que você não estava querendo fazer, mas deu ali um piripaque ali na tua cabeça e você acabou fazendo coisa que não queria fazer. Isso é descontrole emocional.
A pessoa não estava preparada, ela não estava na intenção de fazer nada disso, mas como ela, o interior dela vive revoltado, né? Existe ali muita mágoa, muito ódio, e ela não sabe explicar por quê, muitas não sabem explicar por quê. Eu vou te falar o porquê, aliás, já te falei, né? Isso vem do passado, é absorvido lá, você não foi amado, você foi impedido de falar, você, né, queria se expressar quando era criança, mas, né, não deixaram você se expressar, e você foi muito humilhado, né? E isso tudo foi, né, você foi ali traumatizado. E aí é onde que nascem esses problemas emocionais. Você não sabe disso. A maioria das pessoas não sabe disso. Ela vai descobrindo isso com o tempo. Com o tempo ela vai descobrindo. Então, para você se curar disso aí, você precisa estar descobrindo essas coisas. E aí a hora que é a hora que vem o confronto, né? O confronto é você lidar com essas coisas, olhar para essa situação. Por isso que fala do perdão, da gratidão. Quando a pessoa está nesse estado, ela não consegue perdoar, ela não consegue agradecer por nada. Ela não consegue, é difícil. Ela está cega, ela está fora de si. Ela só quer expressar. O que ela quer é expressar o que tem dentro dela. E conforme vai passando o tempo, mais dificuldade ela tem para expressar. É por isso que as pessoas recorrem a drogas, né? A remédios. Remédios também são drogas, né? E aí o que ela quer é expressar, né? O que tem dentro dela ali está machucando ela totalmente. Ela quer expressar. E por ela não conseguir expressar, muitas pessoas recorrem ao remédio, recorrem às drogas, não resolve, né? Dá uma anestesiada, mas não resolve. Muitos psiquiatras, psicólogos não falam essas coisas para você, né? Não fala o que você tem, né? O que foi que causou isso em você. Eles são muito melindroso, muito cauteloso. Muitos deles são muitos mimimi, né? Não estou generalizando. E às vezes você não sabe da realidade, o que aconteceu, porque você tem esse problema. Eu quero falar um pouco da crise de pânico. A crise de pânico as pessoas não sabem, mas quando acontece crise de pânico com a pessoa, é porque existe dentro dela um conflito, né? Ela tem um ser ali dentro dela que quer se expressar, né? E tem um outro agindo por ela, né? Tem um ser querendo se expressar, querendo se expressar para o mundo, ser para o mundo, mas existe um outro que está agindo durante a vida toda, que é aquele falso, que é aquele mentiroso, agindo contra a vontade, né? Fazendo a vontade dos outros menos a dela. Aliás, essa que está aqui fazendo a vontade dos outros e menos a dela, ela nem sabe qual que é a dela. Agora, essa aqui sabe qual que é a dela, só que ela não está conseguindo se expressar. Ela não está conseguindo colocar isso para fora. E aí é aonde que vem a crise de pânico. Porque entra em conflito esses dois. O ser querendo ser e o ser que não é está atuando aqui, machucando o ser que quer ser, né? Impedindo o ser que quer ser, né? Que é aquele ser de quando criança que queria ser, né? Que a maioria não sabe disso, não sabe o que quer ser. Mas existe o ser que quer ser ali, que quer, né, se expressar, que quer sair para fora. Mas a própria pessoa não sabe. Ela está atuando com o ser que está atuando com o ser que não é, né, para agradar os outros, porque ela foi ensinada que tem que agradar, ela tem que essa que vive no medo, né? Medo de falar o que pensa, que é necessário falar, se defender, né? Colocar a sua opinião para fora.
dizer não, né? Essa aqui não consegue, essa aqui tem dificuldade. E aí ela não fala, ela vai engolindo. Ela vai engolindo, 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 né? E ela vive desgostosa, esse ser aqui vive desgostoso. Aliás, esse ser aqui vive desgostoso, porque esse aqui está fazendo o que o mundo quer que ele faça. Né? Ele está fazendo as coisas para o mundo para poder ser aceito no mundo, porque ele quer ser amado. Enquanto esse aqui já se ama, entendeu? Só que esse aqui impede esse aqui de se expressar. Ele impede esse aqui de se expressar. E aí é onde que vira esse conflito. Por isso vem essa crise de pânico. A crise de pânico acontece muito por conta desse ser que quer se expressar e esse que não quer deixar. Esse que quer continuar fingindo aqui. Como fingindo? Né? É aquele sorriso falso para agradar os outros, né? Imagina você ter que trabalhar num serviço e suportar um punhado de coisa lá, porque você precisa ter que trabalhar para poder comer, para poder sobreviver. Né? Você tem medo de falar muitas coisas, de ser claro com as pessoas, você tem medo de se expressar, pedir um aumento ou falar um não. Tem um medo num punhado de coisa, porque você aprendeu que você tem que fazer a vontade e os gostos dos outros. Isso está enraizado, não é simples assim. Né? Eu estou falando aqui, mas não é simples sair disso. Estou falando aqui, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você tomar consciência de como é que acontece a crise de pânico. A crise de pânico é inesperada. De repente a pessoa vem aquele ataque, né, que a crise de pânico causa, que é o coração dispara, você sente um- uma coisa estranha no seu corpo, parece que parece não, você não tem controle do que está acontecendo, né? Eu já tive isso, parece que você vai morrer, na verdade é só coisa da sua cabeça, né? É só coisa aqui no seu psicológico. Parece que o coração disparou, mas não disparou. Sensação de falta de ar, parece que você vai morrer com falta de ar, mas não está sentindo falta de ar. É só. Você vai lá no hospital, chega lá, eles medem tudo, você não tem nada. Você tem a impressão que está tendo um infarto, alguma coisa desse tipo, e o mundo vai acabar, e de repente você vai lá no hospital, mede e não tem nada. Ou você toma um Rivotril, um calmante, na hora passa, porque é no psicológico. É um conflito interno psicológico, né, como eu disse, de o ser que quer ser, do ser que quer ser e o ser que está atrapalhando, que está vivendo, que está atuando. Né? Existe um ser, que quer se expressar para o mundo, o verdadeiro eu, né? Porque a maioria de nós não vivemos o verdadeiro eu, a gente vive para agradar as pessoas, fingindo, fazendo um papel, um teatro para a sociedade para poder ser aceito, né? Para poder sobreviver. E a gente disfarça muito, né? Mas tem muitas pessoas que conseguem disfarçar muito bem. Só que isso é prejudicial, isso aos poucos vai prejudicando ela. E pior de tudo, que ela disfarça, mas dentro dela existe o ódio, o rancor, a inveja, a maldade, sentimento de vingança. Tem tudo isso dentro dela ali agindo e ela não tem consciência disso, né? Então, voltando para os problemas emocionais, para curar esses problemas emocionais, você precisa tomar consciência de tudo isso que está acontecendo com você e confrontar. Confrontar não só o seu modo interno, mas também confrontar os eventos externos. É claro que tudo isso é com cautela, aos poucos, devagar, né? Porque já não basta essas crises emocionais, esses surtos, né? Que tem trazido muita discórdia, muita desgraça na sua vida. Se já não basta isso, aí se você não consegue,
não fazer isso com mais cautela, você piora mais a vida ainda. Então tem que ter cautela para você ir confrontando o seu interno. E como é confrontando esse interno? Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Você olhar para dentro e quando você tiver naquela vontade de sair gritando, você suportar isso, né? E, e conter essa vontade de sair gritando. Embora, como eu disse, isso é automático, às vezes a pessoa não tem controle disso, né? Mas conforme você vai tendo informações e tomando consciência, você consegue conter. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas conforme você já foi bastante machucado, né? Vamos supor, você já foi bastante machucado, você caiu bastante vezes no buraco, você se prejudicou muito. Conforme aconteceu isso, você vai ficando mais escaldado, vamos dizer assim. Então você consegue se conter. Só que não é só se conter para mostrar para fora, né? Porque a maioria das pessoas elas se contém, é aquele que manipula, né? Aquele que faz uma máscara, né? Ele se contém para o público, né? Mas ele não se contém para ele. Na verdade, tem que ser verdadeiro, né? A verdadeira revolução é de dentro. Você tem que se conter para você. Você não pode estar mais sentindo aquilo. Então você tem que lutar para não sentir mais aquilo, não sentir mais a raiva, não sentir mais o ódio, né? Não sentir mais os ressentimentos. Porque, na grande maioria das vezes, muitas pessoas, elas, elas estão rindo, né? Elas estão sendo amorosas, elas estão sendo legais e parece que está tudo feliz, mas no fundo ela está com ódio, rancor. Ela consegue camuflar isso. Muitas pessoas camuflam isso. Então ela não está curada por dentro, porque ela está com aquele sentimento negativo dentro dela. Então isso não resolve. E aí muitas vão na igreja, né, buscar. Ela está sofrendo com aquilo, é claro. Mas muitas vão na igreja e, né, o que acontece? Ela vai lá na igreja enquanto ela não resolveu o problema dentro dela, meu amigo. O que ela vai fazer lá na igreja? É para mostrar para fora. É para mostrar para fora. Ela quer conseguir conquistar alguma coisa lá fora. Para isso ela vira camaleão, né? Para isso ela consegue fazer aquele teatro. Mas dentro dela continua do mesmo jeito. Ela continua com os mesmos sentimentos, com a mesma raiva, com o mesmo descontrole emocional. Então, confrontar é quando você toma consciência e você consegue se conter. Né? Vem aquela raiva, aquele ódio, né? E aí você fica quieto, suporta aquele estresse. É claro que quando você não consegue conter isso, e se você está se prejudicando, você tem que recorrer sim a uma droga, né? Um remédio, por exemplo. Um cigarro, uma bebida, não tem como. Por isso que a pessoa recorre, por isso que as pessoas vão beber, porque ela não consegue lidar com aquelas emoções. Ela não, muitas pessoas ela não consegue falar, né? Ela é humilhada às vezes, ela aceita muitas coisas que vêm contra ela, que baixa ela lá embaixo, que destrói a estima dela, ela aceita isso, não fala nada, e aí ela bebe para poder, né, continuar vivendo, ela toma um remédio para continuar vivendo. E outras se estoura. Tem outras que se estoura, que perde o controle e se estoura. Isso tudo é emoção. E aí ela, quando ela vai se prejudicando, que não está mais aguentando, né? Tem pessoas que até matam o outro, faz isso, mata, vai preso e tal. E depois que ela foi bastante presa, que se prejudicou bastante, ela, pô, eu preciso me conter.
né? Tem umas que se arrepende, sofre com isso. O arrependimento é muito importante, né? A pessoa, quando ela se arrepende, de fato, de verdade mesmo, aí que começa a cura, né? O arrependimento traz a cura. Embora depois do arrependimento vem muito sentimento de culpa, se você não busca conhecimento, você fica carregando o sentimento de culpa e o sentimento de culpa vai te prejudicar, né? Porque daí você quer salvar o mundo, salvar as pessoas. O sentimento de culpa é um sentimento triste. É preciso que a pessoa busque bastante conhecimento para poder não deixar ser possuída, ela não ser conduzida por esse sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa deixa ela muito vulnerável, exposta, né? E é onde que os predadores, e nessa hora aparecem predadores do mundo inteiro para te prejudicar, para todo lugar, até dentro de casa aparecem predadores. É a natureza humana, né? E, infelizmente, quem puder mais engole o outro, a lei do mais forte. É preciso que as pessoas tomem consciência, né? Mas é difícil, não é fácil. As pessoas, é difícil tomar consciência, porque as pessoas, ela cresce em cima dos pequenos, né? Ela não cresce para cima do grande. Ou seja, se você deu oportunidade, né? Se você deu liberdade, se você deixou, se a sua energia, se ele percebeu que a sua energia está pequena, ele monta em cima de você, ele cresce, porque isso é o ego agindo, né? É a oportunidade que ele tem, né, para levar, para descontar daquilo que ele passou. As pessoas que quer crescer em cima do outro é porque também está machucada. Então, a oportunidade dela machucar o outro para ela é um alívio. É um alívio para ela machucar outra pessoa mais fraca porque ela já foi machucada. Ela está toda machucada. Quem machuca é porque está machucado. Ela não tem consciência disso. O prazer dela é machucar. Não vai se curar, né? E é assim. Não sei se eu fui claro com você, mas eu falei aquilo que eu penso hoje e que vivi durante muito tempo na minha vida. Ainda vivo, né? Não está sendo fácil, mas eu vivo buscando bastante informação, bastante conhecimento para poder lidar com essa situação, porque não tem, como a Bíblia diz, não existe outro Deus. Como Jesus disse, vós sois deuses, ou seja, você é senhor da sua vida. Se você não tiver controle de si, você vai ser massacrado, você vai ser destruído aqui na terra pelos seus próprios pensamentos e pelo coletivo, né, o qual, se você não tem um sentimento, um pensamento, uma conduta, uma segurança aqui para você, né, saber viver aqui, um psicológico, né, positivo, você vai ser esmagado. Embora o social pregue diferente, fale que, né, está preocupado com os mais necessitados, isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Eles acreditam que estão fazendo bem, mas de boas intenções até o inferno está cheio, né? Então é isso.